A gente, na aula de hoje, vai estudar sobre 3 grandes civilizações da antiguidade, civilizações fantásticas, civilizações extraordinárias, que realmente têm feito a diferença, têm trazido um legado tremendo para a humanidade. Então, vocês do primeiro ano do ensino médio vão estudar sobre hebreus, persas e fenícios. Então, você procura no seu livro, o seu livro lá vai falar sobre essas 3 civilizações. Procure ler o livro para ter o conhecimento escrito, a leitura. Assista esse vídeo também. Os slides também eu vou repassar no grupo para vocês. Além do que, a gente vai passar outras fontes de pesquisa que possam interessar, tá bom? Fiquem atentos, porque ao final do vídeo nós vamos falar da atividade. E é muito importante que vocês tenham esse conhecimento de como a atividade vai ser feita. Tranquilo? Muito bem. Vamos então começar a nossa aula falando dos 3 povos. Fenícios, hebreus e persas, basicamente seriam, nos dias de hoje, 3 grandes nações do Oriente Médio. A saber, os hebreus equivaleriam hoje, de maneira geral, ao moderno Estado de Israel, que é inclusive o único país judeu do mundo e a única democracia do Oriente Médio, a única democracia plena. A Turquia é uma democracia formal, mas a gente sabe que o atual presidente lá, aquele que tem nome de remédio, Erdogan, ele está numa vibe muito autoritária. Então, onde tem o nome hebreus, é justamente onde está atualmente o país chamado Israel. Fenícia, hoje seria o país chamado Líbano. Então, o Líbano é um país que está imprensado geograficamente entre o mar Mediterrâneo de um lado e as cordilheiras do Líbano e Antilíbano do outro. As cordilheiras do Líbano ficam ao sul e os Antilíbano ficam mais ao norte. Por isso que é um do lado contrário do outro. Então, seria esse atual país chamado Líbano, um país muito conhecido, inclusive a culinária libanesa é conhecida no mundo todo. Nós tivemos muitos imigrantes libaneses, inclusive no Ceará, como a família Otosh. Esse nome deve ser familiar a vocês, não é? Que é uma loja de tecidos. Justamente, eles são libaneses. E por fim, os persas, que hoje equivale ao país chamado Irã. Então a gente vai estudar os antepassados de Israel, os antepassados dos libaneses e os antepassados dos iranianos. Muito embora da época antiga em que eles viveram até a atualidade, muita coisa mudou. Os povos já não são mais exatamente os mesmos. Os judeus que vivem hoje em Israel, os israelenses, não são iguais aos hebreus das 12 tribos, mas guarda muita semelhança. Do mesmo jeito que os persas do atual Irã, eles guardam muita semelhança com os antigos persas, embora também não sejam as mesmas pessoas, não sejam os mesmos povos, porque houveram influências gregas, houveram influências árabes, houveram influências dos partos, dos sassânidas, dos indianos. Então tem um caldeirão aí de cultura e influências étnicas no Irã. Assim como também o atual Líbano, que é também composto exclusivo dos antigos fenícios. Lá tem descendente dos romanos, lá tem descendente dos cruzados, lá tem descendente de árabes, lá tem descendente de turcos e por aí vai. E o Egito, Mesopotâmia, que vocês estão vendo aí no mapa, a gente já estudou antes, não foi? Mesopotâmia equivale genericamente ao atual Iraque e o Egito ao país de mesmo nome, ok? Bom, vamos então começar falando dos fenícios, que são considerados os maiores comerciantes marítimos da antiguidade. Os fenícios, eles se destacaram nessa troca. Tem até inclusive uma história bíblica. Tem história bíblica que envolve os fenícios. A gente vai observar a história do profeta Jonas, que Jonas ele embarca num local chamado Jope. E muito provavelmente Jope nessa época pertencia aos fenícios, ou tinha alguma parceria com os fenícios. Então ele navegou
em um barco fenício, com marinheiros fenícios e de vários outros lugares do mundo. Que os fenícios, eles tinham esse hábito de se coligar, de fazer alianças com vários povos do mundo. Então a Fenícia era um país, desde a antiguidade, já era cosmopolita nesse sentido. Lá você vai encontrar gente de todo jeito. E logo por eles serem navegadores e por eles realmente terem toda essa interação interessante com outras culturas, com outros povos, então Jonas embarcou num barco fenício. E o texto bíblico diz, independente de você acreditar ou não, estou só apenas relatando a história, né? Se você é ateu, não crê na Bíblia, é uma questão sua. E se você crê que nem eu, também é a questão sua. Então, fala-se que houve uma grande tempestade e o barco estava para se afundar e Jonas estava dormindo. Então, todo esse contexto provavelmente rolou na atual Fenícia, ok? Na antiga Fenícia, atual Líbano. Então vocês vão ver aí uma coisa bem interessante, que o Líbano, ele é localizado no Oriente Médio. Esse mapinha aí à direita, embaixo, vocês estão vendo, não é? Ó, a Fenícia seria o atual Líbano. E você vai observar que existia uma coligação de cidades. A Fenícia não era um império, como por exemplo foi o Império Persa. Os fenícios, eles estavam mais parecidos com os gregos, em que os gregos sim que tinham essa característica muito peculiar, os gregos, de também ter as cidades-estado que brigavam entre si. E os fenícios também eram assim. Então eles tinham as grandes cidades como Tiro, Sidon, Biblos, Ugarit também, e outras que me foge aqui o nome, a própria Jope também, Acra, e por aí vai. Então eram pequenas cidades coligadas entre si, que tinham suas relações, as suas trocas comerciais feitas de maneira bem intensiva. E por conta disso, eles tinham uma localização propícia para o comércio marítimo. E muito embora essa vocação marítima dos fenícios não era porque eles achavam bonito, e sim porque a terra era pequena, tinha poucos recursos naturais, e eles então se lançaram ao mar fazendo comércio de longa distância, tá? Então vocês vão ver aí, ó, algumas ilustrações de barcos fenícios. Eles tinham esse formato bem curioso. Eles tinham mais ou menos o formato de um escorpião. Não sei se vocês observam bem, que parece um escorpião. Tem assim uma rabeira puxada para trás e um esporão na frente. Professor, mas o que é que eles tinham esse esporão? Esse esporão tinha duplo objetivo. Primeiro porque esse esporão quebrava o mar. O mar, quando ele vai passando a água, quando passa através do barco, do navio, isso é questão até de hidrodinâmica. Os professores de física que eram para falar essas coisas não falam. Então, ele vai passando ao longo do casco do barco e vai causando vibrações. E se o barco não tiver uma boa estrutura, ele afunda. Com esse esporão ele quebrava as ondas por onde o mar se ingrava e aliviava o peso da pressão das ondas nos lados do barco. Então esse é o objetivo 1 do esporão. O objetivo 2 é que esse esporão podia ser usado numa guerra. Para quem não sabe o que é esporão, é essa ponta do lado esquerdo do barco, tá? É o esporão. E essa ponta podia ser usada em caso de guerra para atingir navios inimigos, abrir um rombo no casco deles e afundá-los, ok? Então você vai ver aí essas ilustrações, eram assim que era mais ou menos dessa maneira mesmo. Os barcos fenícios eram movidos à vela, à força do vento e por aí vai. Então, eles eram povos das águas, ou seja, eles tinham essa interação muito grande com o mar, trabalhavam no ramo da navegação e justamente na navegação o comércio. Você vai observar que havia o comércio intenso com o mundo todo. Então, os fenícios eram internacionalmente conhecidos. Eles pegavam produtos do Egito, levavam para a Grécia, pegavam produtos da Palestina, levavam para Roma. Isso já não era romana, né? Pegavam produtos do norte da África, levavam para a atual Ásia Menor e por aí vai. E fala-se os estudiosos que eles chegaram a navegar para locais tão distantes quanto a Espanha. A distância entre a Espanha e a Fenícia é aproximadamente 4.500 quilômetros. Então, realmente,
eles faziam grandes navegações, navegação de longo trabalho, tá? De longa distância. Também trabalhavam no comércio, como também na pirataria, que na prática é a mesma coisa. Tanto comércio como a pirataria, transporte de produtos pelo mar. A diferença é que o comércio é de produtos comprados e vendidos e a pirataria é de produtos roubados. Traduzindo, a diferença entre comércio e pirataria é a diferença entre o Nido Box e a Feira da Parangaba. Ok? Tranquilo? Bom, então influência geográfica, a escassez de solo fértil, a localização próxima às zonas comerciais, a abundância de cedros. Não sei se vocês sabem, mas a bandeira do Líbano moderno tem uma árvore lá. É a única planta que tem árvore no mundo, que é justamente o cedro do Líbano, que é o símbolo daquele país. Inclusive, os Cantares de Salomão na Bíblia canta que a mulher de Salomão era linda como o cedro do Líbano. E é uma madeira muito dura, muito resistente. Então, de fato, facilitava muito. E eles tinham esse outro produto para a tinturaria, que era o múrice. Então, de fato, todos esses fatores favoreceram a chamada vocação comercial dos fenícios, ok, pessoal? Bom, então, ó, tá aí o múrice, não é? Que era um materialzinho que ajudava na construção dos barcos. O cedro, essa madeira que é o símbolo do Líbano, símbolo da antiga Fenícia. E o navio mercante que eu já mostrei para vocês, ok? Bom, eles fundaram diversas colônias no mar Mediterrâneo. Olha quantas colônias eles fundaram, algumas a 4.000, 5.000 quilômetros de distância. Eles fundaram colônias aí na Cirenaica, fundaram na atual Tunísia, onde fica Cartago, fundaram no atual Marrocos, ali onde está Tanger, na atual Espanha, Málaga, Cádiz, inclusive Ibiza, na Itália também, no sul da Itália, na Sicília, eles também fundaram colônias, fundaram em Creta também colônias, e tinha até uma lenda que se falava, né, um estudioso brasileiro, o Dr. Schwenwager, que ele dizia que os fenícios teriam chegado ao Brasil, eles teriam feito navegações ao Brasil, mas isso não tem comprovação histórica, tá, pessoal? Bom, sociedade fenícia era bem simples. Você tinha os homens que eram marinheiros e comerciantes e as mulheres que eram artesãs. E algumas também acompanhavam lá nas navegações. Tinham mulheres navegadoras entre os fenícios. Então, a mulher tinha uma condição social e até cultural menos desfavorável do que em outros lugares do mundo antigo. Ok, pessoal? Então, o número de escravos era muito pequeno, porque em sociedades que dependem eminentemente do comércio, em alguns contextos, favorece a menor escravidão, que era o caso dos fenícios e dos gregos antes da Era Clássica. Então, você tinha um comércio, que esse comércio precisava de gente livre para comprar e vender, certo? Em outros contextos, não. O comércio pode acabar favorecendo a escravidão, como foi, por exemplo, na antiga Roma e foi, por exemplo, no Brasil colônia, em que a escravidão favoreceu e muito a escravidão. E aí você tinha uma oligarquia mercantil, oligarquia, governo de poucos, né? Governo dos poderosos, governo dos bichão, que eles mandavam sobre a galera, a multidão lá dos camponeses, ok? Religião deles era uma religião muito conhecida, geralmente era chamado de Baalins, religião dos Baalins, em que você tinha Baal, esse aqui embaixo à esquerda, vocês estão vendo com esse chapéuzinho que parece um funil, e à direita a esposa de Baal, que era Azera. E tinham outros deuses ainda, tinha Astarote, tinha Moloch e por aí vai. A religião fenícia era muito famosa, muito conhecida. Inclusive, o segundo lugar do mundo com o maior número de praticantes do baalismo era Israel. Muitos israelitas, israelense é de hoje, né? Israelita da antiguidade, muitos israelitas praticavam o baalismo, a religião da Fenícia. Inclusive a Bíblia relata Jezabel, que era uma princesa de Sidom, que era uma cidade fenícia, e ela ficou muito popular justamente por disseminar o culto baalista.
e que os profetas de Javé, que era o Deus dos hebreus, o Javé, o Jeová, como você queira, ele então inspirava a população e pregava contra o baalismo. Não só Elias, como muitos outros profetas de Javé que combatiam o baalismo. Só que como o baalismo tinha apoio oficial da Jezabel e da monarquia de Israel, da monarquia do Reino do Norte, então eles foram muito perseguidos. Então o baalismo era muito conhecido lá no mundo antigo, tá? Então vamos aqui dando continuidade ao nosso slide. Vocês vão ver também aí as peças de arte fenícias, que eram peças primorosas. Eles tinham a síntese de muitas tendências artísticas, porque eles andavam pelo mundo todo. Por exemplo, essa imagem do Baal à esquerda aqui, com o chapéu de funil, lembra o quê? As imagens do Egito. Já a imagem de Azerá, à direita, lembra imagens da Mesopotâmia. E eles também praticavam sacrifícios humanos, sacrifícios cruéis. Inclusive tem um famoso sacrifício de Moloque, em que você jogava crianças recém-nascidas dentro de uma imagem que tinha uma fornalha ao fundo. Então as crianças morriam assadas. E os pais achavam que fazendo isso seriam abençoados pelo Moloque. Okay? Então, por isso também um dos motivos que os profetas pregavam tanto contra o baalismo. Okay? Então, você tem essas influências aí, romanas, gregas, etruscas, cartaginesas, líbias, egípcias, e por aí vai. E de fato, eles têm essa coisa extraordinária. Outro grande legado dos fenícios foi o alfabeto. Para quem não sabe, o alfabeto que a gente tem hoje, que vem das palavras gregas alfa e beta, elas vêm justamente do idioma fenício, ok? Então você tem aí, ó, um exemplo é a letra A. A nossa letra A, os fenícios escreviam igual a nós, mas seria girado em 90 graus para a direita. O grego arcaico também tinha uma letra muito parecida, o grego clássico aprimorou e o romano ficou assim. Então, se vocês observarem, as letras são bem parecidas com aquelas que a gente usa na atualidade, ok? Qual a diferença? É que o alfabeto dos fenícios, ele era um alfabeto que tinha apenas 22 letras, assim como o alfabeto hebraico. Ao passo que o alfabeto grego tinha 24 letras. E o alfabeto romano, pelo menos o nosso brasileiro, tem 26 letras, ok? Então foram aumentando algumas letrinhas aí. Então é muito interessante a gente observar que havia essas diferenças, tá? O alfabeto é a maneira mais fácil que se aprende a escrever, jamais inventada pelo homem. O egípcio era super difícil, o babilônico nem se fala, as línguas orientais também, de ideogramas, há uma dificuldade, há uma barreira maior, mas o alfabeto é extremamente simples de aprender, daí a sociedade fenícia ter tanta gente alfabetizada. E ela era facilitada, e elas vieram do hieróglifo, da escrita cuneiforme, pegaram alguma coisa